Tiago capítulo 4, versículo 4 ao 10. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Amém? Eu tenho visto nas minhas observações de rede social, nas minhas conversas com os cristãos, numa análise de igreja, né? Eu sempre tenho essa tendência, via de regra, a fazer uma observação com relação à igreja, até para não gerar discussões em termos de julgamentos ou qualquer coisa assim que seja externa àquilo que somos nós. Apesar de que hoje eu vou fugir um pouquinho disso. Mas no que eu tenho observado, eu tenho visto cada vez mais uma igreja amiga do mundo, sabe? Eu tenho visto cada vez mais uma igreja extremamente preocupada com o politicamente correto. A igreja pensando e medindo as suas palavras para não ofender o mundo. A igreja tentando se aproximar dessa amizade com o mundo, e eu não consigo enxergar isso nas escrituras. Eu não consigo ver isso com os bons olhos. Eu acho que muitas das vezes está se confundindo muito das coisas. Porque sermos pacificadores, ok, bem-aventurados pacificadores. Mas muitas das vezes está se abrindo mão, está se contrariando a própria palavra de Deus em nome deste politicamente correto, em nome dessa aproximação, sabe, uma preocupação em ferir a modinha dita pelo mundo, uma preocupação tão grande que a palavra de Deus passa a ser relativizada, e o tempo todo começa a se relativizar a palavra de Deus. Começa a se chegar ao ponto de que ouvimos uns meses atrás um pastor muito conhecido dizer que a Bíblia tem que ser recontextualizada para os dias de hoje, como se errado está a palavra, porque o mundo que precisa ser priorizado, então a palavra tem que ser readequada ao mundo e não o mundo se adequar à palavra. Então realmente essa amizade com o mundo está cada vez maior, né? Ao ponto de achar que a palavra tem que ser contextualizada ao mundo, que a palavra tem que ser adequada, que a palavra tem que ser alterada. E o cristianismo não deveria caminhar por este lado. Eu tenho visto uma igreja cada vez mais preocupada em ser aceita pelo mundo, em fazer com que o mundo a aceite, ao invés de atrair o mundo para uma transformação através da palavra, mas a igreja preocupada em ser aceita pelo mundo. E a gente vive hoje um contexto político extremamente polarizado no nosso país, dentro de discussões não só de fulanização, né? Não só de nomes, este ou aquele, mas brigas conceituais, macro-conceituais. E aí eu vejo cristãos se declarando de esquerda. E eu não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre isso, mas o cristão não dá para ser de esquerda. Sem entrar nos méritos econômicos, mas só na parte moral progressista defendida pela esquerda, não dá para ser de esquerda. Então a gente percebe que a igreja ou ela está simplesmente sem identidade, ou o cristão pelo não conhecimento das escrituras da palavra começa a ser guiado pela moda, pelo que é ditado, pelas regras, pelo mundo, por essa amizade, essa necessidade de ser aceito. E aí começar a perceber que as pessoas começam a caminhar para um lado progressista,
pelo menos a parte moral progressista, que vai contra tudo aquilo que nós entendemos. Aliás, diz claramente que é necessário se acabar com a igreja. Como um cristão se declara algo que declara claramente que é necessário se acabar com a igreja? Algo a favor do aborto. Como caminhar nessa linha de entendimento, de defesas de que o progresso humano é o homem fazer aquilo que ele bem entender. E aí a gente ignorar tudo aquilo que Deus diz sobre nós, aquilo que Deus diz que nós devemos ou não fazer. Como caminhar para este lado? Então, realmente a igreja está confundindo amor com submissão. E isso eu percebo claramente. Este devemos amar está sendo confundido com devemos ser submisso, porque amar as pessoas que estão no mundo não quer dizer, em hipótese alguma, que a gente tem que se submeter ao mundo para fazer isso. Amar ao mundo não é se estabelecer uma aceitação ampla e irrestrita sobre tudo aquilo que o mundo faz. Amar o mundo não quer dizer se submeter ao mundo. Aliás, não é nem amar ao mundo, amar as pessoas do mundo. Amar as pessoas chamadas mundanas. Amar essas pessoas, em hipótese alguma, significa se submeter ao mundo para isso. E aí eu empresto uma frase que o pastor José Carlos fala muito. Nós vivemos em um mundo pós-moderno, mas nós não somos pós-cristãos. O cristianismo não mudou. O mundo vive a sua modernidade, pós-modernidade. O mundo passa por alterações, mas o cristianismo não passa. O cristianismo não sofreu alterações. A palavra de Deus é imutável, é a mesma. A interpretação que se tinha lá atrás é a mesma que se tem hoje. Não é necessário adequações. Quando a gente lê carta, igual a carta de Tiago é uma carta de exortação à igreja naquela época e continua sendo uma carta de exortação à igreja nos dias de hoje. E olha o que ele diz: adúlteros ou infiéis, em algumas versões, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Que eu disse infiel de algumas versões porque o adúltero aqui não é um adúltero conjugal. O adúltero aqui é aquele que fere, que trai os princípios de Deus, os princípios da palavra. Infiel talvez caiba realmente melhor, como tem algumas versões que não seja a NVI que eu estou lendo agora. Infiéis, vocês que não seguem a palavra de Deus, vocês não entendem que não dá para ser essas duas coisas, não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Vocês não entendem, não conseguem enxergar isso, que são coisas totalmente diferentes, são caminhos e direções opostas, que não dá para ser amigo das duas coisas. Então, amar as pessoas não significa concordar com as suas práticas. Amar e respeitar as pessoas não significa concordar com as suas decisões. E eu fiz questão de usar este termo. Amar não significa concordar. E aqui eu abro um parênteses para trazer uma questão de fora para dentro da igreja, de uma campanha que existe hoje nas redes sociais, muitos gravando, muitos falando, muitos compartilhando, e inclusive pessoas declaradamente cristãs compartilhando e concordando, que de maneira geral a postagem, os vídeos, as falas, são de que quando nós afirmamos que nós amamos, respeitamos, mas não concordamos, de que nós, na verdade, nem amamos, nem respeitamos. A ordem agora é que devemos concordar para não sermos taxados de preconceituosos ou de qualquer outro adjetivo que possa nos atribuir. Nós não podemos mais discordar. E aí, se a gente olhar para o contexto da igreja, quem tem um tempo maior de igreja sabe muito bem disso, sabe que tivemos e ainda temos alguns segmentos da igreja que não têm discernimento sobre essas coisas mesmo. Sabemos que existe sim discriminação ainda dentro da igreja no tratamento discriminatório, sabemos que existe homofobia, sabemos que existe racismo, sabemos que existe isso. Mas dentro de um contexto histórico, o entendimento da igreja sobre amar, sobre respeitar, ele mudou muito de uns anos para cá.
Talvez até por causa desse discurso de aproximação, houve uma sensibilização maior, um entendimento, um discernimento de separar as pessoas do contexto todo do que seria pecado, do que seria entendimento bíblico e amar as pessoas. Isso mudou bastante. E como isso mudou bastante, como esse entendimento, como essa clareza maior da igreja de que nós devemos amar e respeitar, e por conta disso nós não precisamos concordar com o que se faz, então agora se inicia um novo movimento a dizer que isso não é suficiente. Agora estão a dizer que nós cristãos temos que concordar com as práticas que praticam. Temos que concordar com as decisões que tomam. Porque se não concordamos, então somos preconceituosos, então discriminamos. E por isso eu coloquei a frase aqui de entendimento que é nossa. Nós temos que entender que amar e respeitar não significa concordar. Quer você concorde com isso ou não? E mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse concordar. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? E aí a gente já separa que a inimizade com o mundo é diferente da amizade com alguém que pratica a filosofia do mundo. Porque quando nós cristãos temos uma amizade com uma pessoa que não é cristã, a gente está deixando muito claro, é a prova de que a discordância e o respeito podem sim andar juntos. Na minha vida isso faz parte. Quer duvidem, quer discordem, porque quem não pode discordar somos nós, né? Os outros podem discordar. Os outros podem criticar, os outros podem analisar, os outros podem julgar. O julgamento, a discordância não pode partir da nossa parte. Mas quer discórdia ou de qualquer coisa, eu tenho na minha vida, eu tenho na minha prática diária, eu tenho na minha conduta, eu tenho exemplos práticos para dar. E quem me conhece de perto sabe disso. É possível esta amizade com pessoas que não professam a nossa fé. Isso só é possível por causa do amor e do respeito, apesar da discordância de ambos os lados. Apesar de, por ser cristão, não concordar com a conduta e apesar da pessoa não cristã não concordar com a minha crença e a minha fé, é possível respeito, é possível amor, é possível existir uma relação. Essa amizade que está sendo condenada aqui em Tiago não é com as pessoas, mas é a amizade com o mundo, a amizade com o contexto de mundo, a amizade com o entendimento do mundo. Aliás, respeitar só aquele que concorda com aquilo que você concorda, eu acho que é muito fácil e muito hipócrita. Então, se eu não posso discordar, né, e respeitar ao mesmo tempo, então eu sou obrigado a concordar para respeitar, então eu só respeito o que eu concordo. Isso é hipócrita. Isso não é cristão. Isso sequer é uma boa conduta mínima de vida razoável de uma pessoa honesta. A pessoa honesta, ela tem suas diretrizes, sua fé, sua crença, aquilo que ela acredita, aquilo que ela não acredita. E por sua índole ela respeita. E pelo amor que ela tem em Cristo Jesus, ela ama as pessoas apesar sim. Ah, você não pode dizer apesar, você não apesar da minha discordância, porque eu não sou obrigado a concordar com nada. A minha decisão do que concordar foi dada quando eu aceitei, quando eu recebi, quando Cristo me alcançou, quando o seu Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça, do juízo, quando eu fui alcançado por Deus. Ali eu tomei uma decisão de concordar com a sua palavra e discordar daquilo que não está na sua palavra. É uma decisão minha. E aprendi com essa palavra que eu tenho que amar a todos e respeitar a todos, apesar de não crerem na mesma coisa que eu creio. Apesar de viver uma vida diferente daquela que eu vivo. Então, apesar das discussões externas, a minha preocupação não é o que está lá fora. A minha preocupação não é o discurso do mundo. A minha preocupação não é o discurso do infiel, não é o discurso daquele que nos odeia, daquele que discorda da gente. A minha preocupação não é esse discurso porque eles estão discursando do que lhes é próprio. Eles estão externando o que o seu coração está cheio. Eles estão professando a sua fé no Deus chamado eles mesmos.
por se sentirem maiores entendedores, por acharem e criticarem que o Deus inventado, segundo eles, pelos homens, que é o Deus da religião judaico-cristã, este é um Deus inventado. Mas o Deus que eles acreditam que é baseado em nada, mas simplesmente pelo seu pensamento, não é um Deus inventado, é um Deus real. E eu sou obrigado a concordar, porque eu não posso discordar. A verdade é que o cristão já passou da hora de se posicionar nesse mundo. A verdade é que não dá mais para o mundo ficar suscitando inimizade que deveria ser suscitada pela igreja. E eu não estou declarando guerra às pessoas. Nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Não estou declarando guerra contra ninguém. Estou declarando um posicionamento da igreja enquanto cristão frente ao mundo. Estou declarando um posicionamento da igreja de amizade com Deus, de uma busca constante da presença dele. Porque essa inimizade com o mundo, ela vai ser automática, ela vai acontecer. E eu vejo que a igreja precisa se posicionar porque é claro, é perceptível quando algum cristão é acusado sobre ser preconceituoso ou sobre ser fundamentalista, é perceptível que se acaba negando a própria fé para tentar se sentir aceito. Sabe o que é? Não é bem assim. E aí começa a se distorcer aquilo que a pessoa mesmo crê e acredita. Não faça isso, se posicione. Diga, eu creio assim. As Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, na qual eu creio, diz assim, e assim eu creio. Ah, mas eu não creio assim. Amém. Não vou te odiar por conta disso, vou te respeitar por conta disso. Espero do meu coração que você também me respeite por conta disso. Apesar de que o discurso agora é que esse respeito é só daqui para lá. Mas eu gostaria que existisse. Mas se não existe, amém também. Amém também, mas nós precisamos nos posicionar. Um mês atrás eu preguei sobre vocês são sal da terra e depois vocês são luz do mundo. Vocês são sal da terra. Se não temos sabor, para que servimos, lembra? Para que serve o sal sem sabor? Não ser que seja para ser jogado fora e ser pisado, ser lançado fora. Se temos o mesmo sabor do mundo, qual a nossa serventia? Se não há de fato uma ruptura, uma separação entre cristão e mundo, se não há diferença de sabor, qual que é o nosso objetivo? Qual a nossa serventia? E a gente viu quando falou sobre ser sal, de que o sal ele se mistura, mas ele se mistura para dar sabor. Ele não se mistura para perder o sabor, ele não se mistura para ser igual ao mundo, ele se mistura ao mundo para dar sabor ao mundo. Se não há ruptura, se não há diferença, para que a gente serve se não for para fazer diferença? Para que serve? Vocês são luz do mundo, somos testemunhas da luz. Lembra da passagem lá que fala de João Batista? Ele não era luz, mas ele deu testemunho, ele era testemunho da luz. A luz que o mundo vê, ele vê através de nós. Nós refletimos a luz de Cristo. E se a luz de Deus não está em nós, seja por qual razão, se nós amamos mais as trevas, ou nós se preferimos seguir o mundo, ou ser amigos do mundo, para que nós servimos? Que tipo de luz nós somos? A palavra de Deus, quando fala as coisas, ela não fala coisas bonitinhas. Ela não fala conceitos legais de se repetir. Ela fala de realidade na vida do cristão. Se somos sal e somos luz, se devemos dar sabor, se devemos trazer a luz, expor as más obras das trevas, então como ser amigo deste mundo? Então como não ter ruptura? Então como não dissipar aquilo que não é de Deus? Simplesmente sendo de Deus. Simplesmente sendo luz. Se você não viu a pregação, volte lá no YouTube e pode assistir. Expor as obras infrutíferas das trevas não é apontar ou acusar, é simplesmente ser luz. Você voltar lá, você vai entender. Não estou falando aqui para buscar guerra, não. A única guerra que eu acho que deve existir, eu concordo, é a guerra que John Piper propõe. Faça guerra, não contra outras pessoas, faça guerra contra você mesmo, contra a sua vontade, contra a sua carne. Faça guerra, guerreia, mortifique, assassine as coisas da carne em você. É a única guerra que eu concordo.
Uma mudança interna, uma mudança nossa. Isso vai ser automático em outras coisas. Então, como ser? Não é possível ser amigo dos dois lados. Então, esse como ser amigo de Deus, basicamente sendo inimigo do mundo. E a gente pode falar duas coisas para ser amigo de Deus. E a primeira é buscar agradar a Deus. Cristão, você tem que agradar a Deus. Não é o mundo. Não é o homem. É agradar a Deus. Para agradar a Deus, você precisa conhecer a sua palavra. Para agradar a Deus, você tem que andar nos seus caminhos. Para agradar a Deus, você tem que ser obediente às suas palavras. É assim que você agrada a Deus. É assim que você é cristão. Paulo, escrevendo à igreja na Galácia, em Gálatas 1:10, ele diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Não tem como ser mais claro do que isso. Se eu estiver tentando agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Eu não sou cristão. E por que ele diz isso? Por uma rixa? Não, porque é uma separação óbvia e clara. Se eu quero agradar a Deus, eu vou desagradar aos homens. Se eu quero agradar a Deus, eu vou desagradar ao mundo. Se eu quero ser amigo de Deus, eu vou ser inimigo do mundo. Não tem como ser amigo dos dois. Não tem como essa aproximação que a igreja tenta fazer com o mundo. A aproximação da igreja com o mundo é de pregação do evangelho, é de boas novas, é de amor. Não é de aceitação do mundo. Não é de modificação da igreja para se parecer com o mundo. Não é isso que é para fazer. Não é essa aproximação que Deus espera. Segundo ponto para ser amigo de Deus, viva conforme o padrão dele. Não viva conforme o padrão do mundo. Essa necessidade de se parecer, essa necessidade de ser aceito, essa necessidade de que o mundo nos veja com bons olhos, isso não vai acontecer, porque o padrão que a gente busca é outro. Que a gente busca viver de outra maneira. Romanos 12, do 1 ao 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não se amolde ao padrão deste mundo. Se ofereçam como sacrifício vivo. Abre mão de você mesmo. Negue-se a si mesmo. Esse é oferecer o sacrifício vivo. É agora, em vida, agora, neste momento, você abrir mão de você, você se entregar a Deus e não se moldar, não se amoldar com o padrão do mundo. Porque não é possível experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vivendo o padrão, o molde do mundo. Não é possível. O cristão, ao tentar se encaixar aos moldes do mundo, não encaixa. Não encaixa. É diferente. O mundo, ao tentar se encaixar aos moldes de Deus, não encaixa. Não viva o padrão do mundo, mas pela renovação da vossa mente, pelo agir do Espírito Santo em você. Se transforme, mude a sua forma, mude o seu formato, mude a sua conduta, mude as suas decisões, as suas escolhas. E aí então você vai sim se encaixar em Deus. Com o auxílio dele, é claro. Não estou aqui defendendo que são pelos nossos méritos, pelas nossas forças. Já falei várias vezes sobre isso. Se não é o Espírito Santo que habita em nós, nós nada podemos fazer. Mas há sim uma ação, há sim uma conduta da nossa parte. Ao sermos cheios do Espírito Santo, há sim uma decisão, há sim um passo, há sim outro passo e outro passo. Há sim decisões a serem tomadas, há sim. Mas se amoldar ao mundo, não vai se encaixar no cristianismo. E se você se amolda ao cristianismo pela renovação da vossa mente, você não se encaixa no mundo. Não dá para se encaixar nas duas coisas. Não dá. Ele continuando no versículo 5, ele diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Vocês acham mesmo que
pode ser Deus, ser você de Deus e do mundo ao mesmo tempo? Que isso não vai incomodar o Senhor? Acha que é à toa que as Escrituras dizem que esse Espírito que habita em nós tem fortes ciúmes? Que Ele nos quer para Ele? Você acha mesmo que pode fazer declarações de amor a Deus nos cultos? E no restante dos dias, da semana, das horas, nos restantes daquilo que existe, você ser submisso ao padrão do mundo? Você acha que isso é possível? Porque se você está fazendo isso, você está vivendo uma religiosidade, um ato religioso, em que você finge ter a forma de Deus, mas você tem a forma do mundo. Você finge por alguns momentos amar a Deus e ser amigo de Deus, mas na verdade o seu amigo é o mundo. Na verdade, a sua forma, o seu molde é o mundo. Você acha mesmo que Deus não se importa com isso? Sabe, você acha que Ele está mendigando um pouquinho da sua atenção, do seu tempo? Ou você acha que Ele quer você para Ele? Ou você acha que Ele quer todo o seu ser para Ele? Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu achei fantástica. Deus não busca adoração. Ele busca adoradores. Ele não quer aquilo que você tem para dar por alguns instantes. Ele quer você. Ele quer o adorador. Ele não quer a adoração momentânea do adorador. Ele quer o adorador. Ele não precisa de adoração para encher o seu ego gigante, como alguns acreditam que Deus seja. Ele não quer e necessita a adoração. Ele quer o adorador, ele quer você. Ele não está mendigando um pouco do seu tempo. Você acha mesmo que ele vai compartilhar os seus com o mundo? Ele vai repartir, ele vai dividir? Não, o Espírito que habita em nós tem fortes ciúmes de nós. E ele quer que nós sejamos dele. Ele continua, mas ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Seja humilde, humilhe-se. A humildade, o humilde é aquele que se submete. Ser humilde é se submeter. Aquele que se submete, Deus concede graça maior. Portanto, submetam-se a Deus. Esse é o ato de humildade do cristão, é esse, se submeter a Deus, se submeter à palavra de Deus, concordar com a sua palavra, obedecer a sua palavra. Este é o submeta-se, faça a sua vontade, obedeça a sua palavra, resistam ao diabo, que é justamente a inimizade com o mundo, que é justamente o caminho contrário, não se amolde ao padrão deste mundo, não se corrompa com os prazeres do mundo. Se submeta à vontade de Deus. Seja humilde na presença de Deus. Humilhe-se na presença de Deus. E humilhe-se você, nós mesmos, nós nos humilhamos, nós nos submetemos à vontade soberana de Deus. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não confunda e não dê ouvidos para aqueles que dizem aqueles que forem humilhados. Não, aqueles que a si mesmo se humilhar. Aquele que de vontade própria se submeter à vontade de Deus. Este será exaltado. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Seja amigo de Deus, se aproxime dEle. Como? Fazendo sua vontade, fazendo o que lhe agrada, cumprindo a sua palavra, a sua vontade. Assim a gente se aproxima dEle. A gente busca a sua presença. Não tem como buscar a presença de Deus e não ser transformado no caminho. Não ser impactado pela palavra, não ser impactado pelo sangue de Cristo, não ser impactado pela luz que vem da parte de Deus. Não tem como se aproximar dele sem buscar a santidade, sem buscar essa limpeza. Não tem como. Quanto mais a gente se aproxima da luz, mais limpo nós somos. Menos trevas nós temos. Se aproxime de Deus e Ele se aproximará de vocês. E o contrário é a mesma coisa. Se afaste de Deus, fazendo a vontade do mundo, sendo amigo do mundo, e você verá que estará se afastando totalmente. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E conforme a gente se afasta de Deus, essa separação é ainda maior. Se aproxime de Deus. Pecadores,
limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Pecadores, limpem as mãos. Limpem as mãos. Ele está falando para todos nós, pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, vocês que acham que podem ser amigo de Deus e amigo dos homens e amigo do mundo, e você acha que pode viver com a forma do mundo e também a forma de Deus, você que tem essa mente dividida, purifique o seu coração. Como purificar o coração? Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. O que ele está dizendo? Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Confessa os seus pecados. E o arrependimento ele gera justamente isso. Entristeça-se. Lamente. Chore. Porque o arrependimento, se não trouxer isso, se não trouxer essa tristeza, esse lamento, esse choro, de uma consciência daquilo que foi feito, de quanto isso feriu o nosso Deus, ao invés de alegrá-lo, ao invés de agradá-lo, se não houver tudo isso, essa tristeza, não tem como ter arrependimento com alegria. O arrependimento traz isso, troca o riso por lamento, a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, se submetam diante dele. Hoje, o que nós temos da parte de Deus é a palavra dele, se submetam à sua palavra, se humilhem diante do Senhor e ele os exaltará. A mensagem do Evangelho é de arrependimento. Tem que ter arrependimento. E se tem arrependimento, tem maus caminhos. Se tem arrependimento, tem pecado. Se tem arrependimento, tem coisas que não podem ser feitas. Tem coisas que Deus discorda. A mensagem, as boas novas trazem mudança de vida. Não dá para concordar com o mundo. Não dá para se dizer arrependido, Senhor, eu me arrependo, mas eu concordo com o mundo. Senhor, eu me arrependo, mas eu não me entristeço por conta disso. É só um arrependimento religioso que eu entendi ser necessário para que eu possa me aproximar de Ti. Não por quem Tu és, mas para ter as benesses de um Deus Todo-Poderoso. Para receber da Tua parte aquilo que a Tua palavra diz que alcançará aqueles que se humilham, que se submetem, que se arrependem. Mas eu quero continuar vivendo o padrão do mundo. Temos que amar e respeitar as pessoas em suas escolhas e suas atitudes, mas não dá para concordar. E aí você já contaminado com todo o discurso que existe, até mesmo dentro da igreja, onde tudo isso está entrando, onde não está se percebendo, porque a palavra está sendo deixada de lado, para que exista uma aceitação do mundo, para que todos vivam felizes e plenos, fazendo aquilo que bem entendem, como se Deus fosse o grande aceitador das nossas vontades e da nossa carne. Você vai me dizer assim, mas isso não é amar. Amar não é assim, porque quem ama, aceita. Porque quem ama, acolhe. Lá em João 8, no versículo 10 e 11, uma passagem muito conhecida, mas só o finalzinho da passagem diz assim: Então Jesus pôs-se de pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Isso aqui é aquela mulher adúltera que seria apedrejada. Então Jesus aparece e pergunta a ele o que devemos fazer. E aí, tentando encurralar Jesus nas suas palavras, se ele diz para não apedrejar, ele está indo contra a lei, mas se ele diz para apedrejar, ele está tendo uma demonstração ali de não amor. Então ele diz que atira a primeira pedra quem nunca pecou. Então as pessoas começam a ir embora uma a uma. E aí, nessa parte que a gente lê, ele diz a ela assim: Cadê? Onde estão as pessoas? Ninguém te condenou? E ela olha para o lado e diz assim: Não, ninguém. E ele diz: Eu também não a condeno, agora vá e não peques mais. Jesus ele teve um ato de amor e de compaixão para aquela mulher. Isso é inegável. Não é possível dizer que Jesus não amou aquela mulher. Acho que nem os não cristãos conseguiriam dizer que Jesus fez para aquela mulher
não tenha sido uma atitude de amor. Jesus escancarou a hipocrisia dali dos fariseus, dos escribas, de todos que estavam ali prestes a apedrejá-la, ao mostrar que todos ali tinham pecado, que ninguém poderia condená-la, ou então que todos deveriam ser condenados e apedrejados também. Jesus não a condenou porque ainda não era a hora do julgamento e ainda cabia arrependimento. Não era a hora do julgamento. Talvez o grande porém do julgamento, do não julgueis, seja justamente isso. Há muita antecipação, há muita descrença no arrependimento, há muita descrença no agir de Deus na vida das pessoas, há muita antecipação de condenação, quando ainda cabe arrependimento. Então Jesus não condenou aquela mulher porque ainda cabia arrependimento, mas, todavia, porém, entretanto, Jesus não concordava com a conduta daquela mulher. Jesus não concordava. Porque olha o que ele diz, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Algumas versões que dizem, agora vá e não peques mais. Jesus amou aquela mulher, Jesus teve compaixão por aquela mulher. Jesus não a julgou fora de tempo, mas Jesus não concordava com aquela mulher. Não concordava. Nós somos cristãos, pequenos cristos, nós devemos amar as pessoas. Nós devemos ter compaixão das pessoas, principalmente aquelas que ainda não ouviram o Evangelho, aquelas que ainda não receberam a Jesus Cristo, aquelas que não têm o Espírito Santo habitando nelas. Nós devemos olhar com um olhar de compaixão. Nós devemos amá-la. Nós não podemos antecipar nenhum julgamento, nenhuma condenação, porque ainda há tempo. Porque essa pessoa ainda pode se arrepender. Assim como nós nos arrependemos um dia, nos entregamos a Deus, essa pessoa também pode fazer. Mas não dá para concordar com o que elas fazem. Porque Jesus não concordou com essa mulher. Mesmo fazendo tudo o que ele fez, ele disse assim, agora vá e não peques mais. Jesus amou aquela mulher, Jesus não a condenou, respeitou o seu contexto de vida, o seu entendimento de vida, mas Jesus, ao se revelar a ela, falou assim, agora chega. Você não recebeu a condenação que a lei podia te dar, porque existe misericórdia para você. Porque existe misericórdia da parte de Deus. Se houver arrependimento, se houver conversão para Deus, mas agora chega, porque eu não concordo com as suas condutas, porque eu não concordo com as suas decisões, porque eu não concordo com o que você tem feito. Então agora que você recebeu da graça, agora que você sentiu a misericórdia na sua vida, vá, mas mude a tua vida pecaminosa, vá e não peques mais. Vá e para de fazer aquilo que eu não concordo. Deus fala isso para a gente todos os dias. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. A sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas para que não morramos a cada manhã. Mas a cada manhã ele também diz, agora vai, não peques mais. Agora vai e muda a tua vida, agora vai e muda o teu contexto, agora vai e faça outras coisas, porque aquilo que você tem feito, eu não concordo. Não concordo. E mesmo não concordando, ninguém em sã consciência vai dizer que Jesus não amou aquela mulher. Hebreus 12, no capítulo 4 ao 7. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então Deus disciplina quem ele ama. É isso que está dizendo a palavra. Então Deus não concorda com algumas atitudes e decisões ao ponto de disciplinar as pessoas. Por que ele disciplinaria a mim e a você se ele concordasse com aquilo que a gente estava fazendo? Por que ele disciplinaria os seus filhos se ele achasse que os filhos estavam fazendo tudo o que deveria ser feito? Quando é disciplinado? Quando existe disciplina? Não é quando se faz aquilo que não deveria ser feito? Não é quando se caminha pelo lado errado?
Não é neste momento em que o pai disciplina seu filho e o corrige seu caminho, corrige seu pensamento, corrige seu entendimento, e Deus faz as mesmas coisas. Ele não concorda com muitas das coisas que a gente faz e por isso ele nos disciplina. E tem mais, Deus corrige aqueles que ele ama. Então é possível não concordar e amar. É possível. É possível sim discordar do mundo, discordar da conduta das pessoas que vivem ainda no mundo e amá-las ao mesmo tempo. Porque a disciplina, a discordância, ela é um ato de amor da parte de Deus para com seus filhos. É possível demonstrar amor discordando e repreendendo. É possível. É possível. Não dá para dizer que eu não posso te amar apesar de discordar. Não dá para dizer. Eu só preciso ser cristão e assumir a minha posição. Então eu tenho algo a dizer para você que vive ainda, se assim Deus quiser, no mundo. Eu não sou de dizer coisas para vocês. Eu gosto e fui chamado para pregar para a igreja. Mas vocês têm dito tantas coisas para a gente que eu quero dizer algumas coisas para vocês. Eu te amo, eu te respeito, mas eu não concordo com você. Não concordo com você. Eu estou aqui para te abraçar, eu estou aqui para te socorrer, eu estou aqui para te amparar quando você precisar. Mas eu não concordo com você. Não concordo com as tuas atitudes. Eu estou aqui para te socorrer, talvez até nas consequências das tuas piores escolhas. Mas eu não concordo com você. Eu não vou compactuar com aquilo que você escolheu. Simplesmente porque eu concordo com a palavra de Deus e não com o mundo. Simplesmente porque eu decidi ser amigo de Deus e não amigo do mundo. Eu não concordo com você. Apesar de não concordar com você, eu te amo, eu te respeito. E eu estou aqui para te auxiliar, eu estou aqui para te ajudar, mas eu não concordo com você. E eu sei que você não concorda comigo. E sequer você respeita a minha fé. Porque eu falei no começo, esse discordar, respeitar é sempre só daqui para lá. Mas eu preciso te dizer que, ao contrário de você, eu não preciso da sua aprovação para continuar crendo no meu Deus. Eu não preciso da sua aprovação para continuar crendo na palavra de Deus. Eu não preciso da sua aprovação. Eu não preciso. Eu não preciso que você concorde comigo para que eu tenha a fé que eu tenho. Eu não preciso da sua concordância, eu não preciso que você concorde com nada, com letra alguma, com palavra alguma que está na Bíblia. Não preciso, eu vou continuar crendo da mesma maneira. Eu não preciso mudar o seu pensamento para me sentir aceito por mim mesmo. Não preciso. Não preciso. E se eu pudesse pedir alguma coisa para você, seria isso. Se resolva. Se aceite a si mesmo. Você não precisa que eu pense igual a você para você se sentir bem com você mesmo. Você só precisa se resolver. Só isso. Porque eu não preciso de você. A minha fé independe. A minha fé é eu e Deus. E eu continuo crendo. E eu continuo acreditando naquilo que Ele me deixou como certo, como palavra. Eu continuo lutando, continuo errando, continuo sendo disciplinado por Deus. Porque, glória a Deus, Ele me ama. Mas eu não preciso da sua aceitação. Eu também tenho algo a dizer para você, cristão. E aí é o mais importante, que é a maior das minhas preocupações. Eu tenho algo a dizer para a igreja. Seja sal da terra. Assuma o teu papel, assuma a tua posição, seja a luz do mundo. Se posicione pelo que a palavra de Deus diz e não pelo que o mundo prega. Para de querer ser aceito pelo mundo. Para de querer ser aceito. Você não cabe mais nessa forma. Ou como Josué disse lá assim, eu não sei vocês, que vocês decidam se vocês vão servir a Deus ou se vão servir aos deuses pagãos dessas terras. Decidam, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas que vocês decidam então. Mas parem de ser mente dividida. Parem de acreditar que estar em cima do muro é possível, um cristão em cima do muro, porque não é. Ou você é amigo de Deus ou você é
amigo do mundo. Aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Você, cristão, é moralmente conservador. Você é conservador. Porque não se mexe nas suas bases de fé. E eu estou falando moralmente conservador, para não gerar discussões políticas sobre algumas coisas. Mas nós, cristãos, somos moralmente conservadores. Não dá para compactuar com o que é moralmente progressista. Não dá. Se posicione, cristão. Você não precisa ser aceito por ninguém neste mundo. Nós só precisamos ser aceitos por Deus, por mais ninguém. É Ele que nós devemos, é o Espírito que nós devemos, como Paulo diz lá em Romanos, nós não devemos nada à carne, nós devemos ao Espírito. É a Ele que nós devemos, só a Ele que nós devemos, é a Ele que nós devemos agradar, é a Ele. Aí você pode pensar, mas se a gente for viver dessa maneira, então nós vamos sofrer a cristofobia. E eu tenho duas coisas para falar sobre cristofobia. A primeira coisa é que ela existe. Cristofobia existe. É negada, é ocultada, é muito melhor falar de outras fobias, para a imprensa, para todo mundo. Então a primeira coisa, a cristofobia existe, ela existe religiosamente. E se é só olhar para os países muçulmanos, as perseguições, é simples. Pessoas ainda estão morrendo nos dias de hoje por serem cristãos. Existe cristofobia religiosa. Existe cristofobia política. Países comunistas perseguem cristãos, prendem cristãos, torturam cristãos até hoje. Por mais que tentem fechar os olhos, existe cristofobia. E existe cristofobia também mundanamente, de pessoas que não creem e combatem efusivamente, porque contraria as suas próprias condutas, então atacam o cristão, que é o que a gente tem visto nos dias de hoje. Então existe cristofobia. As pessoas não concordam conosco e sequer nos respeitam. Isso é só olhar passeatas e outras coisas. Isso é só olhar manifestações feitas contra o cristianismo, usando simbologias cristãs das piores maneiras possíveis. Então, se nos acusam ao dizer que nós não podemos dizer que discordamos, mas amamos, mas respeitamos, eles discordam e sequer respeitam. Fazem muito pior daquilo que nos condenam a fazer. Então existe sim cristofobia e este é o primeiro ponto. O segundo ponto a dizer a vocês cristãos é: bem-aventurados os que sofrem essa cristofobia. Mateus 5, 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então o que eu tenho a dizer para que vocês cristãos é: pare de lamentar o preconceito sofrido. Então para de reclamar da perseguição religiosa. Para de tentar amenizar as diferenças entre o que você crê e o que o mundo prega. Para de fingir que não é totalmente diferente. Para de fingir que não é uma ruptura total. Para de fingir que são formas totalmente diferentes. Para de tentar amenizar essas diferenças. Assuma a tua posição de cristão. Você é diferente mesmo. Somos diferentes. Somos chamados assim. E feliz é aquele que sofre neste mundo por ser amigo de Deus. Feliz, bem-aventurado. Para de lamentar. Para de sofrer. Entenda que não dá para ser amigo de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Assuma o seu lugar nessa terra. E para de lamentar. Assuma o teu lugar. Para de dizer sofrer alguma coisa. Porque se você sofre essa coisa, essa perseguição, bem-aventurado é você. E muitos de nós não sofremos nada. Tememos sofrer. E só de temer sofrer, já tentamos nos adequar ao mundo para não sermos perseguidos. Faça isso. Feliz é aquele que é perseguido por causa de Cristo. Quando os apóstolos foram presos, eles se alegraram, dizer assim: nós nos alegramos porque nós somos dignos de sermos perseguidos por causa de Cristo.
Deus achou dignidade em nós suficiente para permitir que o mundo nos perseguisse por crer nele. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurados. Não deem ouvidos, a nossa fé independe. Não dê ouvidos ao mundo, não tente se adequar ao mundo, não tente se aproximar do mundo, se aproxime cada vez mais de Deus e Ele se aproximará de você. Seja cristão nesse mundo. Quem vai fazer a diferença nesse mundo violento, nesse mundo turbulento, é a igreja, não é outra pessoa, não é mais ninguém. Somos nós, e a única maneira da gente fazer a diferença é sendo cristão, se posicionando, sendo amigo de Deus e inimigo do mundo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua misericórdia, muito obrigado pela Tua exortação, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Nossa oração hoje, Senhor, que nós tomemos posição, Senhor, que a gente se coloque no nosso lugar, que a gente assuma a nossa posição de cristão nessa terra, que a gente assuma a nossa posição, Senhor, de fato, de amigos de teus amigos. Queremos nos aproximar de Ti, queremos nos afastar do mundo. Nós não queremos nos amoldar ao mundo, queremos nos amoldar a Ti, com a mudança, Senhor, dos nossos pensamentos, com a mudança das nossas condutas. Queremos experimentar a Tua vontade, queremos viver a Tua vontade, queremos agradar o Teu coração, Senhor. Nos capacite, nos dê força, Senhor. Nos encha com Teu Espírito Santo, com a Tua palavra, Senhor, com o Teu discernimento, Senhor, para que a gente possa se posicionar e não temer aquilo que o mundo tem a dizer, e não temer aquilo que o mundo tem a discordar, mas que ao mesmo tempo a gente possa sim amar o mundo, a gente possa sim acolher as pessoas, amar, respeitar, apesar de discordar, que a nossa concordância está em Ti, na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar nessa semana que se inicia, que o Senhor possa nos fortalecer os pés, que possamos ser cristãos por onde andarmos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém.